Convidar aqui o Alejandro para poder e pedir aí que a gente possa se acomodar no salão para podermos ouvir com reverência a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Então vamos ter um momento de oração. Senhor, nós mais uma vez nos curvamos diante de Ti. Sim. Reconhecendo o Seu senhorio sobre nós e que sem Ti nada podemos fazer. Colocamos essa parte da palavra nas Suas mãos e pedimos que o Senhor traga a Sua unção para aquele que estará falando. Também para nós que estaremos ouvindo, que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, conceda-nos a Tua graça em Teu nome. Sim, Senhor. Amém. 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 Em paz. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. E como acabamos de pedir a Ele, rogar a Ele, que Ele abra nossos ouvidos, que Ele abra meu coração, para que a palavra da minha boca seja do Senhor. Somos vasos de barro, sim, mas o Senhor é fiel. Ele quer nos falar e rogo suas orações para que Ele tenha esse propósito cumprido conosco, uma vez mais. Amém? A palavra do Senhor é preciosa, não, é insondável, é inescrutável, mas Ele vai se dando a cada um de nós à medida que vai avançando o tempo. Amém? Então, que acabamos de cantar antes de ir ao descanso? Inigualável, não há outro nome, maravilhoso seu nome. Então vamos ler isso mesmo aqui em Apocalipse capítulo 5, amém? O capítulo 4 nos revela a eternidade, o poder, a onipresença, a omnisciência de nosso Deus, amém? E Ele é reconhecido e cantado como Santo, 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 amém? Só que Ele decidiu, como cantávamos também, que o Verbo se fizesse homem, amém? E Ele, como homem, complaceu o coração do Pai. Este é meu Filho amado, no qual tenho meu prazer. Então o Pai, a maneira de sombra, tinha dito e escrito para nós Gênesis 2, 1 ao 3. E descansou Deus da obra que tinha feito e santificou o sábado, amém? Mas isso era só sombra. E entre muitas passagens, especialmente do Novo Testamento, uma delas é Colossenses 2, quando nos diz que tudo isso, incluindo os sábados, era sombra de Cristo, amém? E se era sombra, você vai ficar com a sombra ou com a realidade, amém? Então é Jesus Cristo como homem o descanso da Trindade, o descanso de Deus, é Jesus Cristo, porque terminou a sombra. Agora começou a realidade e Ele é o descanso de Deus, e o Pai está imensamente e eternamente, como Ele é, feliz, porque há um homem na glória. Aleluia. Então isso é o que diz aqui o capítulo 5,
E eu preciso ler isto, porque acabamos, ou melhor, o Espírito inspirou aos santos cantar esse cântico, inspirou o irmão Marcelo para cantar de novo, e ojalá cantássemos de novo, porque Ele é santo. Então diz aqui: vi na mão direita daquele que estava sentado. Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de ler desatar seus selos? Eu me imagino que o céu retumbou, irmãos. Amém? Quem é digno? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, nem mesmo sequer olhar para ele. Amém? É tremendo o que acaba de ver João no céu, e ele se estremece, porque mire o que diz, verso 4. E eu chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas aí não termina. Aleluia. Hubiese sido a tristeza eterna. Mas, que diz o verso 5? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Porque, irmãos, nesse rolo estava escondido todo o desenvolvimento para poder culminar a obra de Deus e começasse então o céu novo e a terra nova. Enquanto esse rolo, esse livro não fosse aberto, não se podia continuar com a eternidade futura. Então, não chores, João. É aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus selos. Então, vi no meio do trono, por favor, concentre-se ali. A Trindade é única. É Deus subsistendo em 3 pessoas. De maneira que o Verbo está sentado, o Pai e o Filho. Mas a quem vê João sentado no trono? Então, quem tem figura na Trindade é o Filho. Nós jamais teremos, jamais Deus jamais, a alegria de ver o rosto do Pai. Isso é algo exclusivíssimo totalmente da Trindade. O Espírito e o Filho conhecem perfeitamente o Pai. Eles sabem quem é. Mas os demais, nós as criaturas, então vemos o Filho. Mas o Filho é o resplendor da glória de Deus. É a perfeita imagem do Pai. Amém? Então, em certa maneira, vemos. Mas vocês me entenderam a primeira expressão. É algo exclusivíssimo do Filho e do Espírito de ver o Pai. Amém?
ninguém jamais viu a Deus. O unigênito Deus que está no seio do Pai, Ele lhe deu a conhecer. Então, disse também Paulo que Ele habita em luz inacessível, referindo-se ao Pai, o Deus que enviou Jesus. Mas em Cristo nós podemos. Felipe, quantas vezes me tens visto e dizes tu que não has visto o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, quem está sentado aqui é a Trindade, e quem está vendo João é o Filho eterno de Deus. Mas dê-se conta como é que ele o vê agora. Dice, verso 6 de novo: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé cordeiro, como tendo sido morto, porque Jesus Cristo é Deus. Amém? Jesus, o Deus Salvador, Yeshua, como alguns querem só dizer esse nome, mas quando você diz Jesus, você pensa num cavalo? Não, você pensa em um eterno Filho de Deus que se encarnou. Amém? É nesse, quando invocamos, é que nós pensamos. Amém? Então, Ele se fez homem, mas Ele é uma só pessoa. Não são duas. E como Deus está sentado no trono, mas agora está sentado como homem perfeito. O descanso da Trindade, porque placeu a Deus, disse Paulo em Colossenses, que nele habitasse toda a plenitude da deidade. Em Cristo, aí está a arca. Uma só arca com 2 elementos, madeira e ouro. Não se veia a madeira, só se veia ouro por dentro e por fora, mas tinha madeira. Então aí está a natureza humana na madeira, perfeccionada, o homem perfeito, o Filho do homem. Amém? E o ouro, o eterno Verbo de Deus. E nele, nessa mesma pessoa, está a plenitude da deidade. Nele está o Pai, o Verbo mesmo eterno e o Espírito Santo. Então, teremos algumas dúvidas? Não. A suma da palavra nos revela quem Ele é. E aqui nos está mostrando agora a dignidade a qual o Pai o elevou, por tudo o que nos diz em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, entre muitas outras passagens. Amém? Então, continua aqui. Como tendo sido morto, ó Senhor Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, já hemos visto, os irmãos han tratado, Isaías capítulo 11, esos versículos que nos revelan que é os 7 Espíritos de Deus. Não é que são 7, sino o único Espírito de Deus se revelando e se dando à criação, especialmente à igreja, em esses diferentes tópicos, como misericordioso, eterno e omnipresente. Amém? Isso está ali. E continua. Os 7 chifres, é claro, representam seu governo, porque estamos tratando algo das 7 cartas de Apocalipse. Então, ele é o rei tanto em Éfeso, o estádio da igreja. Ele é rei, toda autoridade no estádio de Esmirna. Ele é rei em Pérgamo. Também é rei, apesar de a mulher Jezabel, aquela grande prostituta. Ele é rei também em Tiatira. Ele é rei em Sardis. Ele é rei em Filadélfia. Ele é rei em Laodiceia. Amém? E que mais diz? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
não era ele mesmo, como homem, ele toma o livro, o homem perfeito. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos postraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você ora muito? Quando é citada a igreja para reunião de oração, você vem, você ora, ou você sacrifica a reunião de oração? Deixo com vocês. Mas que precioso quando o Espírito nos toma e coletivamente para que as nossas orações cheguem como estão aí. Amém? São as orações dos santos. E entoavam novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, como Deus ou como homem perfeito? Como homem perfeito, porque ele é Deus, e quem mais pode abrir o livro senão Deus mesmo? Mas Deus esperava descansar em uma de suas criaturas, e o Verbo se fez carne. Quando o Verbo se fez carne? Quando Maria exclama: faça-se em mim conforme a tua palavra. Gabriel falou, mas era de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus. O Verbo se fez carne. E quando habitou entre nós? 9 meses depois, quando nasceu em Belém. São separados essas frases do João 1,14 nessa maneira. E o Verbo se fez carne, foi gerado, concebido e habitou entre nós. O Verbo foi gestado aos 9 meses e foi dado à luz. E vimos todo o que ele é em sua santidade como homem até a cruz do Calvário. E também sua glória, porque ele ressuscitou, como cantávamos. Então esse versículo está dividido em las diferentes etapas que o Senhor Jesus viveu. Amém? Quando leia João 1,14, lembre-se, porque entre uma frase e outra há tempo, e assim sucede na Bíblia com muitas coisas. Mas dice que ele tomou, e entonavam quando tomou o livro, entonavam, verso 9, um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir seus selos, porque aqui está a causa. Jesus se sentou no céu à direita do Pai. Por que causa? Porque era filho de Deus, simplesmente, como homem. Porque o Pai é Pai duplamente de Cristo, da eternidade, do Verbo eterno, do unigênito do Pai e do homem. Porque o que foi gerado dentro de Maria foi do Espírito Santo, Deus mesmo. Então, quando diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste. Eram? Não eram. Os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Aleluia! Então ouvi que toda criatura
que há nos céus, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres respondiam: amém. Também os ancianos postravam-se e adoravam. Que maravilhoso quadro! E vemos como um fósforo. Nosso amado irmão Gino costumava dizer: tudo o que nós conhecemos de Deus aqui na Bíblia é só um fósforo comparado com o sol. Que é um fósforo? A luz de um fósforo comparada com o sol? Absolutamente nada. Assim é que é a vida eterna. E esta é a vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Essa vai ser a vida eterna. Já não será o fósforo, porque nos limita nossa carne. Precisa ela ser redimida para poder então entrar na dimensão da eternidade de Deus. Por isso era necessário abrir o livro, porque se não se abrisse o livro, não andaria esse fim de esta eternidade presente, para podermos entrar na eternidade futura. Céu novo, terra nova, a nova Jerusalém. Amém? Então ele é digno, só ele. Irmão, pode haver hoje, e existem 1.600.000.000 de muçulmanos no mundo todo, mas o nome Alá, e muito menos Maomé, está nem debaixo dos pés de Cristo, ainda que está. Eu sei que vocês me entendem minha expressão. O único nome que é digno de ser proclamado no céu, na terra, debaixo da terra, é Jesus. Exclusivamente Jesus. Não é Maria, porque ainda que ela deu a luz ao Senhor, quando o Senhor vai tomar o livro da mão da Trindade, entendendo-nos todo o quadro como vimos, João chorou, porque não havia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém digno sequer de olhar para o livro, nem tocá-lo, quanto menos abri-lo. Não havia ninguém. Se Maria havia morto, estava no céu. Isso sim, eu não duvido. Se Maria não havia morto, estava na terra. Então diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno sequer de tocar ou olhar para o livro. Nem sequer Maria. Só Jesus. De que servisse a humanidade que Jesus nascesse de uma virgem e ele não morre na cruz? Tinha servido de alguma coisa? Não, amados. Claro que para alguém morrer tem que nascer, ou não? Mas quando ele se encarnou com um único propósito. Meu irmão Marcelo anunciava, ele curou, fez milagres, caminhou sobre as águas e tudo o que nos diz a palavra, mas esse não era o propósito dele. O propósito eterno do Verbo encarnado, como Jesus, Salvador, como o Cristo do Pai, era morrer na cruz e ressuscitar e ser e estabelecer um quê? Um novo homem, uma nova criação. Eu sei que posso ser decapitado por isso que vou dizer, mas vou dizer. Até o nascimento virginal de Jesus acabou na cruz do Calvário. Acabou. Por isso você não vê
depois da ressurreição, salvo em Atos 1:14, o nome de Maria mencionado como tal, explícito, Maria. Muito menos em todos os livros que estão falando sobre a eternidade, sobre o céu novo, sobre a nova terra. Ainda em Isaías não está. ¿Por quê? Porque esta criação, o último Adão, acabou com ela, porque o primeiro a estragou. E todos nós nele. Então agora todo é novo, um nome novo. Não importa se é circuncidado, se não é circuncidado, ou seja, se é israelita, judeu, se é gentil. O que importa é um novo homem, uma nova criação. Quando começou a nova criação? Acabamos de gritar. O túmulo está vazio, amados. Ali começou a nova criação. Todo aquele que está em Cristo, que nova criatura é. As coisas velhas passaram. Não é só os pecados, não se engane. É todo seu nascimento desde Adão e de seus pais acabou sendo nova criatura. Agora somos família de Deus. Esse é Filadélfia, o amor entre os irmãos. Já vamos chegar allí. Mas isso é o que o Senhor quer. Não há outro nome que possa ser mencionado na terra, só o nome de Jesus. De maneira que todos os que mencionam outros nomes estão errados. Errado. E por diplomacia eu vou calar, porque é que há que ser diplomata. Não, amados. Também não há que ser imprudente. Mas no momento que o Senhor, pelo Espírito que mora em ti, te dá essa graça, proclame o nome do Senhor, o único nome que está sobre todo nome. Amém? Eu tinha que fazer essa introdução, porque o Espírito nos tocou a todos e o Senhor fez que cantássemos de novo. Amém? Ele é o único. Amém? Mas então agora vamos a ler Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Qué maravilloso versículo é este. Verso 7. Romanos capítulo 7, verso 7. 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Pagai a todos o que les é devido. Pagai, dice, es como una dívida. Pagai, ¿no es? Si es para pagar es porque es una dívida. 2 puntos. ¿A quién tributo? Tributo. ¿De quién es esta infringe? Dice Jesús. Porque querían tentarlo, querían pegarlo preso. De César. Entonces, ¿da a César? ¿O qué es de César? Pronto. Pagai tributo a quien debe, então, tributo. A quem imposto? Imposto. Ponto, vírgula. A quem respeito? A quem respeito é uma dívida de respeito e a Bíblia nos ensina bem claramente como é que devemos respeitar. Amém? A quem respeito, respeito. Ponto, vírgula. A quem honra, honra. Amém? A quem honra, honra. E aqui é que eu quero chamar a minha amada esposa aqui. Vem, amor. Vem. Esta mulher é a responsável que eu não tinha me perdido de novo. A honra é só do Senhor Jesus, mas Ele disse a quem honra, honra.
Eu quero te honrar, amada, diante de toda a igreja aqui, porque é por ela que o Senhor ha usado para eu estar aqui hoje, pregando a palavra. Diz o mundo que detrás de um homem tal, sempre há uma mulher. Eu não duvido dessa realidade. Obrigado, amada, por ser como você. Eu te amo. Faz 4 meses que salimos de casa. Que mulher pode estar 4 meses fora de sua casa, dormindo em mais de 15 camas, comendo todas as diferentes comidas, todo? Isso ela quis fazer. E não que não é humana, ela se cansa. E em Goiás, antes de venir a Aracaju, 1º de novembro, eu falei, minha amada, eu te entendo, abortemos a viagem, vamos para casa. Mas ela quis se entregar ao Senhor e aqui está. Então, glória ao Senhor. Obrigado, Pai, pela esposa que o Senhor me deu. Amém. Agora podemos com ela entregar as saudações de as 15 cidades que já hemos visitado. Cada um deles enviou saudações para todos os santos onde estivéssemos, como hoje aqui em Salvador. Amém? Incluindo os próprios de Lauro de Freitas. Também. Os de Camaçari. Também. Então, recebam essas saudações, especialmente, não que todos não enviaram, mas do irmão Altivir Estival. O irmão, já sabem, está num luto, na tristeza. Morreu a avó, ou seja, sua mãe, morreu a sogra, morreu seu neto. Cada um tem uma preferência de alguma maneira, e era o que mais se dava para ele. O Leonardo morreu, e agora morreu sua filha, uma delas. Então, quando os irmãos queiram escrever, queiram convidar, não sei, ele está aí, é um obreiro maravilhoso. E o sofrimento tem madurado além, muito além. É um servo do Senhor, então recebam, por favor. Amém? E outro amadíssimo que envia saudações para vocês. Quem pode ser? Nada menos que o Cláudio Bahia. O Cláudio Bahia. Você não ama nele? Imagine, fomos lá, fomos a honra imerecida e fomos visitar eles. Irmão, a igreja está brotando como uma pipoca. Tanto que esse dia batizamos um irmão que tinha mais de 20 anos de ser cristão, mas que se afastava, brincava, subia e descia, ia para lá, ia para cá. Mas o Senhor tomou a Cláudio e começou a falar, e o tocou, e batizamos ele. Saímos às 2 semanas a esposa, os 2 filhinhos e muitos outros irmãos. E o Senhor começou a inquietar ele, eu creio que vocês sabem, na empresa onde ele trabalha, e o grupo de oração que o Senhor quis que ele levantara, faz uns 20 dias, presenteou a ele com 20 cadeiras, porque na casa dele não tinha muitas cadeiras e já está passando de 20 os irmãos lá. Então, Leno não havia podido te dizer, mas você está compromissado por causa de um sonho, e você já conhece o sonho. Então, amados, não temam enviar a esse obreiro para lá. Não temam. E quanto mais rápido, melhor. Ele sabe. Amém? Então, entregadas as saudações e as alegrias, voltemos à palavra. Amém? Voltemos aqui a Apocalipse 2 e 3. Amém?
Ontem estivemos lendo as 7 vezes que o Senhor nos fala sobre... Sim. Que o Senhor nos fala sobre quem está escrevendo a igreja e para quem. Então, se fosse só a saudação e quem escreve, que é em todas o Senhor Jesus, se apresentando em cada uma delas segundo a necessidade da igreja, ficaríamos nós livres. Isso é para os presbíteros, para os pastores, eu fico livre. Mas também limos as 7 vezes, quase no final de todas as cartas, especialmente das 4 últimas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Então é para todos nós, também para a igreja em Salvador. Amém? E logo disse o Senhor, ao que vencer? E ontem líamos o versículo e líamos o adverso do versículo. E por causa que a grande maioria não estava ontem, vou começar por aí hoje, amém? Apocalipse 2, verso 7. Parte B. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Esta carta é para incrédulos ou é para crentes? É para as crentes. Inclui, sim, aos incrédulos para ver se dão esse passo de ter parte. Mas principalmente é para crentes. E todas as 7 para crentes. E aqui diz ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lemos o reverso. Aquele que não vencer, não darei que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É ou não é que crentes podem receber essa disciplina? Não ser alimentados da árvore da vida. É muito alarmante e questionável, mas a suma da palavra é a que é verdade. Então, por isso, limos devagar. Esta carta é para crentes? Sim. É para a igreja? Sim. Então, ler o verso no adverso, não estou nem acrescentando nem tirando. Por quê? Porque, por razão espiritual, cantarei com espírito, mas cantarei com entendimento. Orarei com meu espírito, mas orarei com o entendimento. Então, entendendo, quer dizer que aqueles que não vão vencer, não vão comer da árvore da vida. Mas, irmão Alejandro, tal coisa. Mas, espera aí. Não vai haver milênio, não vamos ter milênio. A maioria dos reformadores, especialmente da linha presbiteriana e outros, não creem que vai haver milênio, que isso só era alegoria, decimos aí. Os que acreditamos que vai haver milênio, então minha esposa me viu a primeira vez e já ficou alarmada. Bendito milênio, amados irmãos. Bendito milênio. Porque se Alejandro entra ao céu novo e à terra nova sem um milênio, Alejandro vai estragar o céu novo e a terra nova. Como estou? Mas o milênio, e já nos involucramos todos,
é preciso o processo que nossa teimosa alma e nosso coração, que é tremendamente corrupto, desesperadamente, não quiso trabalhar aqui e agora. Era para vivir 100 años entregando todo a Cristo, mas no quisimos, entonces ahora tenemos que entregar 10 veces más. Eran 100 años, ahora tienen que ser 1000. Estamos entendendo? Então o Senhor saberá, porque Ele é Rei. E aqui cabe perfeitamente Hebreus 12. Vamos ler Hebreus 12. Abrí aí mesmo, glória a Deus. Hebreos capítulo 12. Verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, até a morte, como Cristo derramou seu sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreces a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és que? Reprovado. Porque o Senhor corrige a quem que ama, a todo filho a quem recebe. Amém? E para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? O pai que não corrige ao filho, como diz Provérbios, está aborrecendo sua alma e o está destinando para a condenação. Isso diz Provérbios. Mas, verso 8, se estáis sem correção, de que quê? De que todos se têm tornado participantes, todos es todos, não diz alguns. Es todos. Amém? Logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Quem perca sua alma, que é o que diz o versículo exatamente, ele vai ganhar. Mas quem guarda sua alma, perderá. Então, o Senhor nos está dizendo que se entregamos nossa alma quebrada como Maria quebrou o vaso de alabastro, ela se quebrou ela mesma, todo su ego, em sombra do perfume e do dinheiro que gastou para comprá-lo. Ela se quebrou aos pés do Senhor. Então ela vive. E por isso é que diz sem temor: onde se pregue este evangelho, se falará dela. Irmão, que curioso. ¿No fue maravilloso que María grite: faças en mí conforme a tua palabra? Fue maravilloso. Mas que curioso que Jesús nos dice: y donde se pregue este evangelio, se proclamará o que la fez. Mas, irmão, lembram quando uma mulher, depois de Jesus pregar, disse: Jesus, bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os seios que você mamou. Não disse? E Jesus que respondeu: sim, minha mãe, e tal, e Pascual, e de aqui para lá. Não, amados, o Senhor foi claro. Antes que ela, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica.
¿María está condenada por eso? No, de ninguna manera. Hermano, y si ella, como ya dice, está a derecha de Dios para la eternidad, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Mas que sea Él quien faça y no es aquí, contradiciendo a palabra. ¿Entendimos? Por un lado. Mas a disciplina es para salvarnos las almas. Amén. Pois ele verso 10, os pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor les parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de novo da sua santidade. E que mais disse? Toda disciplina con efeito no momento no parece ser motivo de alegría, mas de tristeza. Ao depois, glória a Deus por esse depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Irmãos, no partir do pão, quem nos convida a partir o pão é Jesus. Ele é quem morreu por nós e Ele é que tomou o pão e disse: isto é meu corpo, não foi? Então, desde quando é que é o corpo de Cristo? Desde que Ele disse nos evangelhos, em sua palavra, desde que Ele disse é. Então, de maneira que quando tomamos o pão, não é nossa oração, nem a nenhum outro que faça transubstanciação, não. É simples e profundo. Jesus disse que isto é o corpo, acabou. Não há que colocar aí coisas desnecessárias. O mesmo com o cálice. Eu uma vez em Salvador, na escola, peguei cálice vazio, os irmãos lembram a maioria, e di para todos beber do cálice. Cálice vazio. E claro, os irmãos se surpreendiam. Você pode beber cálice vazio? Não. Então, o que o Senhor está dizendo é beber o quê? O conteúdo do cálice, que é seu sangue. Por isso diz: este é a nova aliança na minha sangue, no meu sangue. Perdão, no meu sangue. Amém? Então, essa é a única realidade. Se Ele disse que é, acabou. Agora, se Ele nos convida à mesa para fazer memória do que Ele fez, de sua pessoa e de sua obra, então quem sou eu para dizer: não, obrigado, depois, outro dia venho, não quero? Quem somos nós para tomar essa atitude? Ninguém. Estamos menospreciando o Rei dos Reis? Não. Então, se você pecou, você se examina, como disse, claro, os irmãos fazem muito bem a advertência e a exortação antes de partir do pão. Nunca he visto em Salvador e em outros lugares, graças a Deus, que digam: os presbíteros examinarão as ovelhas para ver se aprovam que elas comam ou não o pão. Não disse. E quem faz isso é nicolaísmo. Não duvidem. ¿Por quê? Porque querem ser mais que o Espírito Santo aqueles que fazem isso. Porque que mais diz a Escritura ali? Examine-se cada qual e coma e beba. Porque el que come indignamente, o sea, porque no se examinó y fue leviano, ¿qué va a pasar con él? É réu do sangue e do corpo de Cristo. Não é réu do pão e vinho, é réu do corpo de Cristo. Portanto, se nos examinássemos, não seríamos julgados com o mundo. E diz que aquele que come indignamente, tendo sido advertido, tendo sido folclórico e religioso, não duvide que o Espírito Santo vai a enfraquecê-lo, vai a
adoecerlo y te va a morir. Porque eso que dice ahí, el que come y bebe indignamente se enfraquece, adoece y te muere. No dice la palabra. Eso. Então, se não se examina, é o poder do Espírito Santo quem vai fazer isso nele para discipliná-lo. Ojalá que seja só enfraquecer. Mas se continua, pode adoecer. E se continua, pode morrer. Então, que o Senhor nos livre de todo isso. Amém? Especialmente de ser nicolaítas. Maiores que o Espírito Santo. Não é. que pasa en Roma? Sentaron un hombre llamado Papa y él dirige todo el catolicismo por todo el mundo. Eso es nicolaísmo, obras nicolaitas. Porque roubaram a autonomia da igreja nas cidades. Quando? Concílio de Nicea, año 325. ¿Culpa de quién? De Constantino. Y más culpa de los bispos que estaban lá. Aceptaron a imposición que el bispo de Roma era el patriarca de todos. Ahí roubaron y rasgaron Filipenses 1:1. Y hicieron eso que está ahí hasta ahora. Entonces que el Señor, ¿por qué estamos leyendo así? Porque dice el verso 13: y facei caminos rectos para os pés, para que no se extravíen o que es manso, antes sea curado. Y el verso 14, aquí dividieron en algunas Biblias. No, el 14 es perfectamente unido con el 13. Seguía paz con todos y así, y a santificación. Como insiste el Señor que sus santos debemos nos santificar por todas partes. Sin a cual ninguém será salvo. No dice eso. Sin a cual ninguém verá a Deus. Então, voltando a Apocalipsis, capítulo 2, esa es la causa que podemos leer sin temor, ese reverso de aquel que no sea vencedor. Amén. Entonces ya habíamos leído, leamos ahora la carta de Esmirna. Última frase do verso 11: ao vencedor de nenhum modo, irmão, esto es serio. Ao vencedor, porque si no tenía que decir toda a iglesia en Esmirna, mas dice eso: ao vencedor de nenhum modo sufrirá dano da segunda morte. Lembran Mateus capítulo 10, onde o Senhor, dando instruções a seus discípulos, disse: não temais a aquele que mata o corpo. Lembram? Eu vos ensinarei a quem deveis temer. Aquele que pode jogar que? A alma e o corpo na hiena. E se sumamos Marcos, onde o gusano não se apaga, não se extingue e o fogo não apaga. Lembram? ¿Por qué dano da segunda morte? No es a segunda morte que bien nos revela en Apocalipsis su final, que a segunda morte es a separación eterna de todos que van a ser jogados en el lago de fuego. Mas su dano da segunda morte es temporal, es dano, es disciplina. Esa es la diferencia. Y a primera morte de los que están muriendo, si vamos a morir también vamos a sufrir nós, es a separación de qué? De nuestro espíritu y nuestra alma do corpo. Ese es el dano da primera morte, porque el corpo ficou aquí.
os irmãos estão ouvindo e, por favor, se eu estou errado, me corrigem. É uma apreciação, não é uma doutrina. Quando Jesus disse que temamos aquele que pode jogar a alma e o corpo na hiena, eu pergunto para os irmãos, e o Espírito? O Senhor falou do Espírito? Não. Ele recebeu a Cristo como Salvador? Sim. Ele é santo no sentido de separado do mundo e já não está condenado? Sim. Mas o que vai passar com o espírito dele se vai ser jogado a alma e o corpo na hiena? Essa é uma segunda morte. Dano da segunda morte para o crente. Até quando? Até que pague o último quadrante. Por quê? Porque no caminho não quis. Então é jogado na prisão e até que pague o último quadrante sairá. Por isso decimos, bendito milênio. Já entendimos agora? Ai de nós se não fosse um milênio. Não que o Senhor não foi suficiente na cruz. Precisamente porque Ele foi suficiente é que vai existir um milênio para a disciplina. Ojalá nós não tenhamos que ser disciplinados. Mas e se seremos, lembre Hebreus, não é para destruição, sino para perfeccionamento. Amém? Então, aqui quando diz, sofrerão da segunda morte, aquele que não vencer, é possível. Logo no capítulo 3, verso 17, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, vem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Amém? Mas também pode dizer, aquele que não vencer não comerá do maná escondido e não receberá a pedrinha com seu nome. Até quando? Até que termine o milênio. O tempo que o Senhor sabe quando. Ele se sabe. Amém? Continua no final do capítulo 2, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Para que é jogado a alma do crente? Porque estava lamaçado e tem que ser purificado. Então, ao que não vencer, não será rei sobre as nações, e os reis dessas nações os destruirão como se fossem objetos de barro. É muito sério. No milênio. E logo continua no 3, verso 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum, olha, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de todos seus anjos, porque juízo sem misericórdia se fará com aquele que não tiver misericórdia. Não disse Tiago? Então, por aqui o Senhor nos dá certas luzes e perfeições, Urim Tumim. Juntos, na multitud de conselhos há sabedoria. Aqui o Senhor nos está dizendo, ao que não vencer, não será vestido com vestiduras brancas, e apagarei-se seu nome do livro da vida. E negará
glorificaré seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. ¿Por quê? Porque Ele negou a misericórdia para com os demais cuando uno de los atributos comunicables de Cristo, de sus virtudes que está en nosotros, es para anunciar, como bien dice nuestro hermano que Marcelo pregó sobre el perdón. Pasan años si no queremos perdonar a los hermanos. Eso es falta de misericordia. Eso es negar un nombre del Señor. Eso es exigir do otro que me pague os 100 denarios cuando me perdonaron a mí 10,000 talentos. ¿No es? Entonces que el Señor llame a nuestra atención. ¿Estamos vivos ainda? Temos a vida eterna? Então vamos procurar ainda mais a nossa santidade para com o Senhor. E como que Ele seja nosso Senhor, amado. Ele deve ser nosso Senhor de nossa alma. Não somente nosso Salvador, que Ele já é. Amém? E então agora, para Filadélfia, ainda no amor fraternal, não todos vão ser vencedores. Acho que a grande maioria de Filadélfia vai ser vencedor, por tudo o que diz a carta. Mas se o Senhor deixou isto aqui, é porque alguns não serão vencedores, ainda em Filadélfia. Verso 12. Ao vencedor falo-lhe coluna no santuário de meu Deus, e de allí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém? Então, o reverso desse verso é: ao que não vencer, não será coluna do santuário de Deus. Triste. E talvez nem possa entrar na cidade. Ou talvez poderá entrar, mas tem que sair, não ficará. Deus nos guarde. Estas cartas são para santos, salvos pela graça, mas que a santidade deve ser pelas nossas obras. Já vamos avançando. E diz então para Laodiceia: ao vencedor, verso 21, 3:21, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao não vencedor, não poderá sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Que tristeza! Que galardão maravilhoso de sentar-nos com Ele em seu trono e chegar a perder. Deus nos guarda, irmãos. A salvação, como todos os cânticos que cantamos, está garantida. O lago de fogo é terrível, irmãos. E de ali o Senhor nos tirou. Eclesia, lembram? Os chamados a sair fora. Primeiro, da condenação eterna. Eclesia, chamados a sair fora do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas quem se dobrega ao Senhor permanece para sempre. Então o Senhor nos está chamando a atenção que a salvação não se perde, mas que a salvação de nossa alma para governar com Ele e ser esses reis que Ele comprou, nós temos que sim ter muitas obras, não alguma obra. Nós nos enganamos crendo que por vir toda a vida a reuniões desde que recebi a Cristo, ou de como eu nasci com meus pais, não deixo nenhuma reunião nunca. Cuidado, porque isso é sua própria justiça. Então, eclesia, deixar o mundo. Mas a terceira eclesia, a melhor de todas, é o que fez Maria. Chamados para fora de nosso ego.
Y es el que mucho estamos perdiendo. No queremos doblegar o ego al Señor. No queremos que Él sea Señor. Señor, yo te adoro, te agradezco. Tú eres todo para mí, todo. Mas en este negocio aquí yo mando, no es el Señor. Irmãos, tengan el Señor misericordia de nosotros. ¿Qué dice el capítulo 21? Vamos lá. Verso 7. Ao vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Mas agora leamos atrás. Leamos verso 3, parte final. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Enxugará os olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas. Então há diferença entre ser filho de Deus, ser a esposa do Cordeiro, ser o santuário de Deus e ser só povo de Deus, salvo. Há muita diferença. Que o Senhor nos ajude. Ele quer vencedores? Quer. Ontem decíamos, ninguém é vencedor até que não termine a carreira. Amém? O pedreiro não é vencedor até que não entrega as chaves da casa. Terminou a casa, agora o pedreiro é vencedor. Amém? Então, assim mesmo, vencedores, e isso é algo de Alejandro e os irmãos examinam, os vencedores sim haverá muitos em todas as igrejas. Mas sairán vencedores no tribunal de Cristo. Ahí es que van a ser vencedores, no antes. Voltemos a Apocalipsis 2. Agora vamos ver por que o Senhor demanda arrependimento em 5 das igrejas. Amém? Então diz, verso 2, 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusiste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os hallaste mentirosos. Tudo bem. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste que esmorecer. Acabou a carta? Que diz toda a epístola primeira de João? Deus é amor e nós fomos amados primeiro por Ele. Aquele que diz que ama a Deus deve amar a seus irmãos. Como é possível que aquele que diz que ama a Deus, que não vê e não ama a seu irmão que está vendo? Que amor é esse? É um mentiroso. Nesto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes os unos aos outros. En esto se comprova aquele que passou da morte à vida, em que amamos os irmãos. Tudo isso está ali. Então agora leamos o verso 4 de Apocalipse 2. Essas obras do verso 2 e 3 já dariam para ele ser rei, qualquer de nós. Mas o Senhor tem que falar assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uma pergunta para todos com muita consciência. Todos nós conhecemos irmãos que não se querem congregar, sim ou não? Quando ouviu você a esse irmão que não se quer congregar falar mal de Cristo? Quando? Eu não he ouvido. Mas querem congregar-se? Não.
¿Por qué? Porque están machucados o porque no pidieron perdón cuando erraron y muchas cosas. Deixar teu primer amor no dice ni es dejar de creer en Cristo. No es eso. Dejaste tu primer amor es que ya no quiere amar a los hermanos, ni quiere estar con ellos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persegues? Pues el Señor estaba persiguiendo a Saulo. Sí, porque aquel que persigue a vocês, a mí me persegue. O sea, el Señor se apessoa y dice, meu corpo. Yo pregunto, y por favor no me hagan malentender, ¿el Pai necesitará toda nuestra glorificación, como cantamos hoy un ejemplo, para que el Filho sea glorificado? ¿Necesitará de nuestra gloria aquí? No, hermanos, no necesita. Y ainda que todo el mundo, los 8.000 billones de personas, no confesaran ni glorificaran a Cristo, el Pai va a ficar triste. No, porque el Filho es su alegría. Si lo era antes de se encarnar, cuanto más ahora que como hombre complació el corazón até a morte. El Pai está contente. Los que ganamos gloria cuando glorificamos al Señor somos nosotros, porque Jesús no va a ser más ni menos glorificado. Entonces, el partimento do pão, escútenme bem, estudem e se estou errado me dizem, é mais pelo corpo de Cristo que somos nós que pela própria cabeça. Porque el Pai o exaltó hasta o sumo y o sentó a su derecha y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No son nuestros cánticos que van a glorificar a Jesús. Ya el Pai o glorificó. Entonces, si nós glorificamos ao Filho, temos que ter em conta que Ele é um corpo completo, não é uma cabeça isolada lá. Y no tiene un cuerpo sin cabeza aquí. Entonces, amados, no amar a los hermanos es dejar el primer amor. Esa pregación del domingo, como mínimo, tiene que nos llamar a atención para no caer en no amar a los hermanos o para comenzar a amarlos. Mi esposa no merece me amar y yo muito menos ela, muito menos. Mas a graça do Senhor vem e eu digo isto com consciência. Ela tem chorado muito por minha causa. Mas he pedido ao Senhor que nunca mais ela tenha que derramar uma lágrima. Ainda não consigo todo, mas estou lutando. ¿Qué pasa con su cónyuge? ¿Qué pasa con su esposa? Dejar el primer amor es aparentar a todos los demás que yo os amo, mas a mi esposa trato en casa como si fuese un pão de chão. Y soy un dictador con ella. Vai, porque autoridad aquí soy yo y você tem que estar sometida. Así no hace Cristo con la iglesia. Os olhos están machucando a nariz, ¿sí? Aliás, hay de os olhos para os que precisamos óculos si no fuese a nariz. Ay de nos, es lo que estoy diciendo de mi esposa. Ay de mí si el Señor no me diese él. Entonces, no es que os olhos deben machucar a nariz. Es como si los olhos fuésemos nós y ella a nariz. ¿Cómo es que vamos a tratar a filha de Dios? ¿Cómo es que estamos tratando a filha de Dios que es nuestro sogro? Él es nuestro sogro. ¿Qué vamos a responder para Él no trato con nuestras esposas?
Que o Senhor toque nosso coração, porque isso está incluído ali. Has deixado teu primeiro amor. Senhor, abra nossos olhos. Amadas, dice Paulo, irmãs, sometei-vos a vossos maridos. Mas Pablo también dice, hombres, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a igreja y se entregó por ella. O que Adán no fez, Cristo fez por nós. Adán acusou Eva e ao próprio Deus. ¿Por que me reclama disso? Se hubiese estado solzinho, eu não como desse negócio. Mas a mulher que você me deu, para que me deu? Ai, irmãos, deixemos isso para trás, porque Cristo amou a igreja e não acusa. Ele não quebra o cobrimento dela, e alimenta, Ele a cuida. E se nós queremos cuidar a igreja de Deus, se não estamos cuidando primeiro nossa casa, é teatro, é uma novela. Quem gostava de novelas, viu artistas famosos fazendo novelas. Na vida real, todo diferente à novela. Entonces, que no seamos esos que en las reuniones somos unos perfectos actores, mas en la casa, oh amados, eso es no amar y dejar el primer amor. Amémonos de corazón, porque Dios es amor. Aquel que no ama, no conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Então, vamos agora, mire as obras de Esmirna. Conheço a tua tribulação, verso 9, a tua pobreza, mas tu és rico, o Rei dos Reis mora dentro de ti, e a blasfemia dos que a sí mismos se declaran judíos y no son, sino antes sinagoga de Satanás. Olha aqui, irmãos, não temas as coisas que tens que sofrer. Ou seja, não temer o sofrimento é a obra que se tem que ter em Esmirna para ser vencedor. Não temer o sofrimento, essa é a obra que Deus está pedindo para o que está em sofrimento. Não temas. E agora para Pérgamo. Verso 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quantos trabalham em empresas onde os diretores, os donos, são de candomblé, ou são ateus e são terríveis? É mais ou menos o que está dizendo em outras palavras, para a vida prática. É mais profundo, mas vou tocar a vida prática. Então o Senhor nos disse, eu sei que estás trabalhando nesse tipo de empresa, mas que é o que eu quero de ti? Então, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaam, o qual ensina a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Quantos pastores se vendem ao prefeito, aos políticos, aos senadores? Quantos? Então se tornam em Balaam, porque Balac é essa autoridade. E que fazem com os irmãos? Os escravizam.
Por ahí me dijeron que algunos se atrevieron a decir: si você no vota por tal candidato, pode ir para fora, ni venga a se congregar aquí. Triste. Esas son doctrinas de Balaam y de Balaque. Quieren dinero, quieren votos, porque con una sola asignatura ganan 200 millones. Y luego dan 2. Y de esos 2, los otros entregan 20.000. ¿Usted me está entendiendo? Esas son las doctrinas de Balac y de Balaam. Mas aquí dice más. O trouxem, também tu tens os da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Que nicolaítas? Aqueles que dominam os laicos, aqueles que dominam o povo. E quantos pastores, igual que Roma, têm dominado os laicos, os irmãos, e ordenam que a única coisa que eles podem ler diariamente é o que eles determinaram para ler. Isso é só um exemplo. E quantas coisas a mais. Doutrinas de nicolaísmo dominando os irmãos que nem respirar podem. Nós conhecemos com minha esposa um caso em uma das cidades lá do interior de São Paulo. 2 dias falamos com uma pessoa, mostramos a Bíblia, fomos aqui, fomos lá, e sabe o que fez ela? Assim, deste jeitinho. Irmão, eu sei que isso diz a Bíblia, mas eu fico com o que meu pastor me ensinou. Isso é nicolaísmo. Porque os pastores oprimem para que tenha que ser na doutrina e nos estatutos da congregação. Deus nos guarde. Amém? Que diz o Senhor para Tiatira, para avançar e terminar? Tens essa mulher Jezabel que ensina a meus filhos a fornicar e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Esse é o Vaticano, mas o Vaticano tem filhas, porque a grande meretriz, como diz Apocalipse 17, tem filhas. Não são todos os irmãos que estão em Tiatira debaixo desse jugo irmãos crentes, ou eles creem em Alá, ou eles creem em Urixá, ou quem sabe que mais coisas por aí. Não, eles creem em Jesus, não estão festejando o nascimento de Jesus. Erroneamente, porque os têm oprimidos, sim? Nicolaísmo, mas no protestantismo também existe isso. Mas para os de Tiatira, o Senhor disse: sai de aí, povo meu. Então, o que temos que fazer nós, os que entendemos alguma coisa melhor? Pregar com amor, com prudência, não com imposição. A ver se entendem. Testemunho de o irmão Rafael. Recebeu a Cristo jovem, você sabe mais que eu. Se converteu a mãe, se converteu o irmão, se converteu o pai, ele mesmo. Então, ele não pegou a bibliaços como eu errei no antigo, 4 anos atrás. Peguei a meu pai, pam! Peguei a minha mãe, pam! Peguei a meus irmãos e pam! Não soube, não tive sabedoria. Dava bibliaços e não testemunho. Então o Senhor nos chama a sair de Babilônia e a ajudar a os outros a sair de lá. Como? Com amor. Amor, misericórdia, longanimidade, não é? Sardis, tu tens nome de que vives e estás morto. O Senhor, a carta mais severa é a de Sardis. Você depois comprova. Mais ainda que a de Laodiceia. ¿Por quê? Porque não é hallado tuas obras dignas diante de Deus.
guarda todo lo que está por morir. Ya murieron muchas cosas, mas siguen cosas muriendo por causa de acrecentar y disminuir a la palabra de Dios, porque no debían ni tirar ni acrecentar, debajo de dictaduras que roban a liberdade dos filhos. E eu apagarei o nome do livro da vida. Para quê? Para que então receba o dano da segunda morte. Temporal, graças a Deus. Filadélfia, o Senhor quer que estemos firmes até o fim e que não neguemos seu nome. Não diz, é até o fim. Não é até hoje, daqui para frente já sou vitorioso, não torno a fazer nada. Não, é até o fim, para ser vencedor em Filadélfia. E, como já vimos na sexta-feira e um pouco ontem, em Laodiceia, tem extremadamente obras, mas todas são carnais, todas são justiça própria. Por eso el Señor dice, tú eres miserable, cego, pobre y nu. De mí te aconsejo que compres oro, colirio y vestes, ¿no es? Entonces que el Señor nos traga para que nuestras obras sean com a palavra de Deus, os princípios divinos, a suma da palavra, colírios para poder ver com misericórdia e longanimidade aos demais, para nos amar e vestir-nos de roupas brancas em santidade. Não nos deixemos governar mais pela luxúria na internet, porque isso está aí. Se você não se domina, você não será vestido com vestes brancas. É a santificação que o Senhor está demandando de todos nós. Amém? Somos salvos? Poucos? Somos salvos? Aleluia! Somos salvos. Mas o Senhor quer que reinemos com Ele ou não? Sim. Através das obras de santificação. Isso aí, para sermos vencedores. Amém? Então que o Senhor ganhe ainda mais de todos nós. Amém? Lembrem a pregação de 8 dias atrás. O Senhor não quer que nenhum pequeno se perca. O Senhor busca a ovelha perdida. O Senhor busca a moeda perdida. O Senhor busca o filho pródigo. Que fazemos nós com egoísmo? Os largamos. Que se los coma o inferno. Não, temos que buscar os irmãos feridos. Não sejamos mais o que nos acusaram já séculos atrás. A igreja é o único exército que mata seus feridos. Por favor, amémonos de coração. En esto conhecerán todo. Este barrio va a ver que verdadeiramente Cristo está aqui devido ao amor entre todos nós. Se não vê isso, é uma congregação mais de tantas que há por aí. Deus nos ajude. Pai querido, tua palavra é verdade. E nós abrimos nosso coração e te convidamos a entrar. Governa nossa alma. Governa-nos, Senhor. Conduz-nos a fazermos a tua vontade. Esse é teu maior desejo. Cristo em nós é a esperança de teu coração. Eis-nos aqui. Continua nos transformando cada vez mais à imagem do teu Filho. Esse é nosso pedido uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Muito obrigado.